Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um filme chamado The Devil in the Dark, ou seja, O Diabo das Trevas, ou Diabo nas Trevas, que foi traduzido para o português como A Criatura Sombria. A tradução só não é tão ruim quanto o próprio filme em si. Por que o filme é ruim? Começa que os personagens não têm motivação nenhuma, nem carisma nenhum. A atuação dos atores é boa, razoável, boa assim. O cenário e tal é maneiro, mas os cortes de cena não fazem muito sentido. E a própria história do filme também não faz lá grande sentido. O que acontece? Já começa com uma cena que era para ser meio dramática, um suspense, até talvez um pouco de terror, que é um pai no meio de uma selva procurando um filho que está perdido, chamado Adam. E ele tá com outro filho segurando pelas mãos, chamado Clint. E ele vai andando gritando, Adam, Adam. Em determinado momento, ele solta a mão do filho Clint. E, entre aspas, inclusive pela forma como as cenas são mostradas, cria-se uma distância grande entre ele e o filho Clint. Ou seja, enquanto ele busca um filho, ele perde o outro. O negócio vira um pouco de comédia em vez de virar terror. Ele chega a perder por alguns segundos, não dá para entender quanto tempo, mas mostra que abriu uma distância no meio de uma selva à noite. Né? E tipo, um pai procurando um filho e tava de mão dada, solta a mão do outro filho e esquece o outro filho. Primeiro que ele já começa que ele levou o filho no meio da selva à noite. Né? Mas enfim, daí dessa primeira cena inicial do filme, já pula para outra, aparece a introdução do filme, né? E já pula do nada para os dois filhos adultos. O Clint, inclusive, casado com dois filhos pequenos, assumindo o lugar dele, do pai dele na empresa que o pai dele tem lá. E o Adam, obviamente, morando fora e aparentemente se dando muito bem por morar fora em outra cidade, porque mostra ele chegando na cidade num Porsche Carrera. Que eu acho que a melhor coisa do filme é ver o Porsche Carrera, pra falar a verdade. Daí o Adam chega de volta para a cidade, né, natal dele, para visitar o irmão. Para visitar o irmão para fazer o quê? Para caçar. Caçada que não é uma coisa que o Adam nunca gostou de fazer. E até mostra uma cena o Adam no bar, conversando com os caras lá, amigos de infância e tal, eles falando que já tem 5 anos que não aparece nada maior que um coelho ali para caçar. Daí o suspense, o mistério do filme é o que? O Adam fala que ele vai com o irmão dele subir até a planície de uma montanha. E os amigos dele falam, uns 10 anos atrás, mais ou menos, um fulano subiu lá e nunca mais voltou. Então, beleza. Daí eles sobem pra tal planície. Eles chegam até um local lá, eles escalam, no finalzinho, antes de chegar no tal local, eles escalam uma paredezinha assim de pedras e tal, assim, de 1 metro de altura, mais ou menos. E eles escalam e chegam até uma, tipo, entrada de caverna, que tá cheia de chifres de cervos, de veados e tal. Acho que osso também, assim, decorando, digamos assim, a entrada da caverna. Eles param ali, aí o Ada tem tipo um flash de infância, uma coisa como se ele já tivesse conhecido ali antes e tal. E eles decidem ir embora. Nisso que eles decidem ir embora, tá claro, a luz do dia, o sol brilhando. Ele começa a andar pelo caminho que ele veio e cai igual uma banana, um saco de batata, sei lá. Cai nesse 1 metro aí de altura que eles escalaram para chegar ali. Nisso que ele cai, ele fratura um ombro. Parece que quebrou, não mostra se ele quebrou ou não, só deslocou. Fica com o ombro jogado assim para trás, com o braço jogado para trás, chorando de dor e tal. Aí o irmão dele desce, não mostra como que ele tira dali, só mostra o irmão dele fazendo aquele negócio de puxar para colocar o ombro de volta no lugar. Daí a cena já corta pra tarde de noite, ele acordando de noite no meio da selva ainda, com a tipóia feita no braço, uma fogueira ali e o irmão dele olhando ele lá e falando que pôs pra cima no lugar e tal. Ele tenta pegar o celular pra ver se dá sinal, obviamente não dá sinal. E aí eles terminam de passar a noite ali, em vez de continuar indo embora pra casa, eles chegaram nessa montanha. Primeiro numa caminhonete, desceram da caminhonete com um quadriciclo que estava na carroceria, foram até um certo ponto e depois continuaram a pé.
Aí eles, obviamente, terminaram de descer aquele platô, e o que acontece? Eles começam a andar um pouco, ainda de noite, o irmão dele fala que vai subir um paredão de uns 5 metros de altura ali para tentar achar o sinal do celular. O irmão dele sobe e ele fica lá embaixo. Nisso que ele fica lá embaixo, vem algum bicho que não mostra e puxa o Adam. E leva o Adam para essa caverna, o que já não faz sentido nenhum. Porque, né, tipo, eles tinham subido para chegar na entrada dessa caverna, depois eles desceram, e aí lá embaixo, ó, chegou no paredão que o irmão dele subiu, e aí o bicho puxou ele e levou ele pra caverna, que não fez sentido nenhum, mas tudo bem. O irmão dele chega, vai tentar entrar na caverna, o que acontece? Ele entra na caverna, tudo escuro, obviamente, só aquelas luzinhas que ficam na cabeça, né? Aquela faixa com uma luzinha que os mineradores usam. E aí ele encontra o irmão dele parado, assim, numa parede, com os olhos todos pretos, tipo hipnotizado, sei lá. E aqueles mesmos chifres que decoram a caverna em volta, segurando o corpo do irmão dele, mas sem perfurar nem nada, só segurando como apoio, né, na parede. Só que, antes dele encontrar o irmão dele, ele dá uma pisada de leve em um desses chifres, e ele quebra. Daí ele tenta resgatar o irmão dele e não consegue mover o mesmo tipo de chifre. Ele faz força, puxa e não acontece nada. Nisso ele ouve um passo, vira, vê o monstro, que tem o formato de um corpo humano, só que todo branco, assim, com o rosto, um olho assim deformado, uma boca assim, berrando e tal. A câmera sai da caverna, ouve um barulho de um tiro, e aí o irmão dele pega e sai da caverna. O que o irmão dele faz? Começa a descer a montanha de novo e chega até onde está o quadriciclo. Lá no quadriciclo ele vê que o celular dá um sinal. Tá com pouca bateria, que já tinha mostrado no dia anterior que a bateria estava no final, a hora que tentou fazer usar o celular pela primeira vez. E dá um sinal ruim pra caralho, ele pega e liga pro celular dele, que a esposa dele na casa lá atende. E a ligação cortando, ele não consegue comunicar com a irmã dele, com a mulher dele, aliás. Ele só fala, sou eu, é o Clint e tal. Clint, eu não tô ouvindo, a ligação tá cortando. Me desculpe, não sei o quê. Desculpe pelo quê, Clint? Pá, e a ligação cai. O que ele faz? Tenta ligar de novo? Não. Tenta mandar uma mensagem de texto explicando o que está acontecendo? Não. Manda uma mensagem pedindo ajuda? Não. O que ele faz? Liga o porra do quadriciclo e volta para a caverna. Para o quadriciclo na porta da caverna, iluminando a entrada. Entra de novo na caverna para tentar fazer o quê? Eu não sei. Mas obviamente o irmão dele já não está lá preso na caverna de novo. Aí ele pega, sai da caverna e vê um movimento parado em frente ao quadriciclo, só que ele não consegue enxergar devido à luz do farol dos quadriciclos. E aí tem alguma coisa parada ali em frente, ele pergunta se é o Ada, e tal. Nisso ele ouve o barulho atrás, vira o rosto, vê o irmão dele parado atrás e mete uma coronhada com a 12 na cabeça do irmão dele. Aí eles acordam, de novo na floresta em volta da fogueira. E aí o bicho vai e pega o irmão dele de novo. O bicho vai lá, hipnotiza o Clint e pega o irmão dele de novo. Só que a hora que o irmão dele cai hipnotizado, dorme por algum tempo, a irmã dele acorda, vai procurar de novo o Adam, aí encontra o Adam jogado em cima de um tronco de árvore com tanto de chifre enfincado assim, morto obviamente. A cena corta. Ele aparece com o irmão dele já na caçamba da caminhonete, dentro de, embrulhado, num saco. Aí ele chega até a casa dele com a caminhonete. A esposa dele, que após receber aquela ligação, passou um dia inteiro, uma noite inteira, após receber aquela ligação estranha do marido, e pediu o resgate, mandou alguém lá verificar bem, arranjava o marido. Não fez porra nenhuma. E aí o irmão dele, o Clint, desce da caminhonete. Aí ele se abraça, ela pergunta, nossa, cadê seu irmão? Aí ele, com a cara de choro, queria falar. Ela fala, olha ele ali. Aí aparece, embaçado assim a câmera, o Adam em pé do lado da caminhonete. E o filme acaba aí. Olha que beleza de filme. Olha que excelente história. Olha que filme que faz total sentido. Esse resumo, esse spoiler, eu fiz é basicamente a história do filme inteiro. Então tá aí a dica pra vocês, não assistam a criatura nas sombras, a criatura das sombras, o diabo das trevas e tal, The Devil in the Dark, que é uma bosta de um filme, que eu não sei porque que eles gastaram tanto dinheiro pra fazer um filme desse, que com certeza gastaram uma quantidade boa de dinheiro, porque a filmagem é boa,
né? Usar câmeras boas e tudo mais. Paz pra todos, fui!